A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o presbítero Kleber da Assembleia de Deus do Ministério Jardim Iva. Um grande prazer estar com os irmãos aí nesta tarde. Vim aqui trazer nesta tarde aí a apresentação da nossa revista de Escola Bíblica Dominical, do nosso terceiro trimestre, que é a Igreja de Cristo e Império do Mal. É uma revista apologética, né? E é uma defesa argumentativa da nossa fé. E vai ajudar os irmãos também a ter argumentos aí para poder se blindar nessa enxurrada de anátema aí que nós estamos vivendo, né? Aí nos nossos últimos dias. Então nós temos aí a nossa primeira lição, do dia 2/7 de 2023, a Igreja diante do Espírito Babilônia. A gente vai falar aí, não tem uma natureza escatológica, tá? É uma interpretação aí da Babilônia de hoje, do que está acontecendo nos dias de hoje, os pecados, né, da Babilônia nos dias de hoje aí. Então a gente vai aprender um pouquinho e vai listar aí alguns eventos e vai mostrar o aspecto geral aí desse espírito da Babilônia presente no cenário global em que a gente está vivendo aí. Depois temos a segunda lição, que é dia 9/7 de 2023, fala da deturpação da doutrina bíblica do pecado. O próprio título já se apresenta, né? Vai tratar aí da queda do Éden, o que a queda do Éden transmitiu, né? Que é a inclinação do pecado do coração humano ao erro, induzindo o coração humano ao erro. E vamos falar também da deturpação desse pecado, né? O que hoje não é pecado, a influência hoje aí das teologias modernas, a normatização do pecado, entrando na própria igreja, né? Também a gente vai falar um pouco sobre isso aí, vai entender o que é deturpação e se o pecado tem essa relativização ou não. Aí partimos para a nossa terceira lição, dia 16/7 de 2023. Vai falar do perigo do ensino progressista, né? Esse ensino progressista, ele enfraquece a autoridade bíblica, né? As heresias propagam hoje que as escrituras contêm erros e que Deus não é soberano mais e que o sobrenatural é um mito. Tá relativizando os valores morais, tentando ressignificar a fé cristã. E aí a gente vai entender o que é isso e vai entender o que é esses conceitos heréticos aí, para a gente poder trabalhar, para a gente poder se blindar dentro desse contexto, tá? Achei interessante aqui, verificaremos alguns de seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir aos efeitos maléficos aí dessa doutrina, né, desse ensino progressista. Na nossa quarta lição, a gente vai ter aí, no dia 23/7 de 2023, quando a criatura vale mais que o Criador. Isso a gente quase não tem hoje, né? A soberba e a insensatez do homem ímpio, que se mantém ele afastado de Deus, né? Então a criatura, sendo mais valiosa que o Criador, afasta esse homem de Deus. Ele escolhe os prazeres da carne, a raça humana, o prazer pelo prazer, viva hoje como se fosse o último dia, colocando a raça humana em inimizade constante com Deus, né? Nós temos também então aí a nossa quinta lição, do dia 30/7 de 2023, a dessacralização da vida no ventre materno. Vamos falar do aborto, né? A escritura valoriza aí o ser humano desde a concepção no ventre materno. Vamos falar aí da concepção sobrenatural de Cristo. E hoje a apologia ideológica da cultura da morte, o conceito da sacralidade na vida uterina, né? No útero materno. Então quando começa a vida? Quando o indivíduo nasce? Começa a vida quando ele está no ventre materno? Por esse ensino, né, por dessacralização da vida no ventre materno, só valer depois que o indivíduo ele só é considerado indivíduo quando ele nasce. Eu posso então o aborto? A Bíblia legaliza o aborto? Então essa é a nossa tratativa da nossa quinta lição. A nossa sexta lição e a nossa sétima lição, elas praticamente são juntas, né? A gente vai falar da desconstrução da masculinidade bíblica no dia 6/8 de 2023, né? O conceito progressista da ruptura dos padrões bíblicos que atua na desconstrução da masculinidade. Qual é o papel do homem, né? E quando a gente fala de masculinidade, nós estamos falando aqui de o homem como o senhor e a mulher como escrava. Não, a gente está falando de um outro sentido, tá? Então a gente vai entender isso aí dentro desse contexto, né? Vamos apresentar aí o mandato divino para o homem, né? E as ofensivas de desmasculinização e o exemplo da masculinidade bíblica. O que o Deus requer do homem dentro dessa masculinidade? O porquê o homem era considerado
de uma forma e a mulher de outra. E porque hoje todos têm que estar iguais, sendo que Deus não os fez iguais, né? E aí a gente passa para a lição 7, 13/8 de 2023, falando da desconstrução da feminilidade bíblica. Está invertendo os papéis, né? A mulher quer trabalhar, quer ser como o homem, ou é mais que o homem, e isso não é bíblico. A Escritura apresenta a mulher como uma mulher virtuosa, como símbolo de feminilidade, esposa fiel, mãe amorosa, administradora e empreendedora exemplar do lar. Então isso não é um demérito para a mulher, isso na verdade é um mérito. Cada um tem a sua importância dentro do reino de Deus, né? Então a gente vai aprender aí qual é o mandato divino para a mulher, qual é o mandato divino para o homem, as investidas do ativismo feminino em cima disso, né? E o propósito aí é mostrar o que Deus requer da mulher conforme a revelação e o que Deus requer do homem conforme a revelação divina. Na lição número 8 a gente vai ter o transgênero, que transrealidade é essa, que é a lição de 20/8 de 2023. Vamos mostrar aqui que o homem, que o ser humano, não o homem, o ser humano foi criado com sexo biológico determinado e definido numa conformação heterossexual. E hoje aí o ensino progressista está desconstruindo esses valores, né? Estão inventando aí novas formas de sexualidade, é um monte de nome que eles estão fazendo, que a criança ela pode escolher o que ela quer ser, ela não sabe o que ela é quando ela tem 3 anos, ela já nasce com sexo definido masculino e feminino, ponto. Então a gente vai entender aí as características desse fenômeno, a visão bíblica do sexo, né? No sexo a gente fala no caso de gênero, e entender o que é essa ideologia transgênero. Tá? Então vamos reafirmar aí qual é a vontade de Deus quanto ao sexo, quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino, por meio do seu sexo biológico. Lembrando que sexo biológico são 2. O ser humano nasce homem ou nasce mulher, né? Pênis, vagina, ponto. Não tem nada além disso. A partir disso são invenções aí que o homem tem trazido aí. A lição de número 9, uma visão bíblica do corpo. Aí vai ser no dia 27/8 de 2023. A gente vai falar aí que o ser humano foi criado para louvor e glória do Senhor, Deus, né? O homem regenerado vive numa vida de santidade, tem que ser assim. Embora você está vivendo num mundo onde os preceitos divinos já não têm mais valor nenhum, né? Então a finalidade aí dessa lição é apresentar a visão bíblica do corpo, qual o seu propósito e a sua glorificação final, que é a nossa lição de número 9. A lição de número 10, do dia 3/9 de 2023, apresenta aí a renovação cotidiana do homem interior. Então nós vivemos aí uma realidade adversa o tempo todo, né? Nós temos aí um lago, né, de água cristalina, em que desemboca nessa água sempre rios poluídos com sujeira, e a nossa ordem é que esse rio continue limpo, continue cristalino, mesmo desembocando nesse rio aí um monte de porcaria, um monte de lixo. Então é essa que aí a gente vai falar, nessa renovação por meio do Espírito, né? Por meio do Espírito Santo só é possível deixar essa água sempre cristalina, essa fonte sempre jogando água potável, né? Água boa para beber, se o Espírito Santo estiver ali trabalhando, né? Vamos falar que os salvos experimentam uma renovação espiritual na vida interior e tudo mais, ainda sujeito a diversidades da vida, né? Com tudo que a gente vê aí, com tudo que tem acontecido. Vamos mostrar aí ao crente espiritualmente renovado que dá para resistir sim a todos os ataques das trevas. Na lição de número 10. Na lição de número 11, de 10/9 de 2023, estamos encaminhando aí para o nosso final do trimestre, né? Vamos falar na lição de número 11, cultivando a convicção cristã. Diante das incertezas atuais e dos ataques a doutrinas bíblicas, é imprescindível ao crente cultivar a convicção, uma profunda convicção. O salvo não pode esmorecer em meio à tribulação, em meio a problemas, em meio a levantes, né? Tem que prosseguir ali pelo prêmio da soberana vocação, né? O objetivo aí dessa lição é despertar em cada crente o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Então, o que é as trevas? É a ausência de luz. O crente é essa luz, o crente leva essa luz às trevas. O crente não pode se tornar trevas, ele sempre tem que ser luz. Para isso, tem que cultivar a convicção cristã. Embora todos dizem que a Bíblia tem que ser reescrita, que esse negócio de Bíblia já está ultrapassado, é cafona, o crente tem que continuar com a convicção cristã de que Jesus irá buscar a sua igreja santa e irrepreensível. Na lição de número 12, do dia 17/9 de 2023, o título é Sendo a Igreja do Deus Vivo. Né? Os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã, a oração, o jejum, a consagração, a palavra de Deus, né? Quando a igreja começa a perder essa essência, ela começa a perder aí para o mundo. Então a igreja do Deus vivo, ela está imune
a influência nociva da sociedade. Embora a sociedade, a cultura, né, seja uma cultura demoníaca, uma cultura de trevas, a igreja está numa contracultura, a igreja está numa contramão a essa cultura. A igreja está indo de frente, de encontro a tudo isso que está sendo colocado aí. Então a proposta é chamar a atenção do papel da igreja como Deus vivo, como firmeza e verdade, como coluna de firmeza e verdade. Então a igreja ela está colocada na terra até a volta de Jesus, para que ela consiga trabalhar, para que ela consiga ser essa firmeza, ser essa coluna, para que a sociedade, para que o mundo, quando em trevas, perceber que está errado, possa olhar aí para esse farol e entender que ali é a salvação. E aí, finalizando o nosso trimestre no dia 24/9/2023, o mundo de Deus no mundo dos homens. Olha aí. As escrituras revelam que haverá um futuro reino literal, porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual, né? O reino de Deus está entre vós. Nessa lição que encerra o trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, né? No mundo, do contraste entre quem vive sobre a égide do reino e quem vive de acordo com os valores do mundo. Qual o propósito aqui? É lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Percebe? A gente vai falar bastante da igreja nessa última parte, nessas últimas 4 lições, né? O reino de Deus está no mundo já. Qual é o reino de Deus? O reino de Deus no mundo dos homens é a igreja. A igreja é o reino de Deus. E a igreja tem que agir de forma a mostrar ao mundo, né, que Jesus está voltando. Então essa é a ideia aí e é o propósito dessa lição, de lembrar isso. Que vivemos num mundo onde há muitos desafios, mas a igreja não pode ficar inerte. A igreja tem que estar ali, atuante, buscando, falando, pregando, mostrando para o mundo que nós temos uma contracultura mesmo e que nós não aceitamos essa cultura de Satanás. Amém? Finalizamos no dia 24/9/2023. É um trimestre maravilhoso. São lições atualíssimas, né? São lições assim de 2023 para hoje, para agora. E aquele que quer aprender, aquele que quer ter aí argumentos para defender a sua fé, para defender aí a volta de Cristo, para defender aí a Bíblia, está aí as nossas 13 lições e tenho certeza que será um trimestre de muito, mas muito aprendizado. Amém? Deus abençoe os irmãos e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus.